Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todas, com todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola dominical à distância aqui da nossa igreja, Igreja Metodista no Jardim Oceânico. Sejam muito bem-vindos, que nós tenhamos um tempo aí de muito ensino da palavra, de muito aprendizado, de muita reflexão e de bastante leitura, não é? O texto de hoje, o tema de hoje da nossa lição, nós vamos falar sobre as discípulas de Jesus. As discípulas de Jesus. Falamos, duas lições atrás sobre os discípulos. E agora nós vamos falar um pouco sobre as mulheres que seguiam Jesus, que também são muito presentes, no ministério de Jesus. O texto básico que nós vamos usar hoje é Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 3. Lucas 8, do 1 ao 3. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Bem, amados, nós vemos nos evangelhos e na vida de Jesus que Jesus ele quebrou alguns paradigmas culturais que existiam em seu tempo. Paradigmas estes, vale lembrar, que não foram constituídos por Deus exatamente. Algumas restrições que se impuseram às mulheres daquele tempo não vinham das leis e dos mandamentos de Deus, mas de incisos, artigos, incisos e adendos que foram feitos pelos rabinos, juízes ao longo do tempo. Então Jesus, naquele tempo, ele tinha mulheres ao seu lado e mulheres junto do seu ministério, exatamente porque ele sabia que aquelas leis não eram da parte de Deus. Ora, ninguém conhecia o Pai melhor que o Filho. E não é que o Pai tivesse deixado de ensinar alguma coisa, mas sim que aqueles que o ouviram não aprenderam a lição, os mandamentos, como deveriam ser aprendidos. Tanto que acrescentaram uma série de leis e de regras que não constam na lei original de Deus. Então vale pontuar isso, que Jesus ele não contradiz o Pai. Jesus ele não contradiz a lei de Deus. Jesus ele não anda na contramão, ele não cria uma outra lei. Ele cumpre a lei na sua essência, na sua totalidade. Ele compreende a lei e interpreta da forma como o Pai sempre quis que o povo interpretasse, não é? Então, nós vemos aqui que ele quebrou esse paradigma e no caso, por exemplo, da mulher do poço, a mulher samaritana, ele foi visto conversando com ela e os discípulos chegam e se espantam, se escandalizam. Ora, Jesus está conversando sozinho com uma mulher, talvez eles tivessem até algum pensamento ruim em seu coração, mas Jesus não achou que isso era um motivo de escândalo. E até algo que também, um parêntese que vale a gente fazer. Jesus ele não considerou aquilo como escândalo e por isso ele não se negou a fazer. Quando a gente fala da coisa do escândalo e o que gera escândalo ou não, está aí uma boa exegese para a gente fazer dentro desse texto. Escândalo é o que se gera quando se desrespeita, quando se descumpre as leis de Deus. Ou seja, se você não está errado, se nós não estamos errados, se nós não estamos indo contra Deus, se nós não estamos indo contra a lei de Deus, contra os seus mandamentos, não tem como ser escândalo. Por isso que Jesus não se privou de ter mulheres ao seu lado, porque ele sabia que, por mais que os homens viessem a se escandalizar, isso não era considerado um escândalo diante do Pai, diante de Deus. Não é verdade? Então nós vemos que, sobretudo no Novo Testamento, e até mesmo no Antigo também, vale lembrar de alguns exemplos, como Ruth, Esther,
Débora, Miriam, uma série de mulheres que tiveram o seu protagonismo, inclusive mulheres com o nome na capa do seu próprio livro, né, do seu próprio livro da Bíblia. Então não é possível que Deus tivesse uma perspectiva, podemos dizer, machista no Antigo Testamento e depois no Novo ele mudou de ideia. Não é essa a realidade. A realidade é que havia um contexto cultural da época que não dizia respeito a Deus e que, na verdade, influenciou nesse comportamento dos judeus. Tanto que os judeus eram tão influenciáveis, minha gente, vale lembrar, os judeus eram tão influenciáveis que eles chegaram a pedir um rei a Samuel. Quantos não lembram aí do livro de Samuel, da história de Samuel, quando ele está lá diante do povo, e o povo começa a pedir um rei. E a gente sabe que as figuras de rei daquela época se assemelhavam a deuses. Os reis das nações pagãs eram considerados divindades. E o povo queria um rei para eles, uma figura física a qual eles pudessem tomar como autoridade. Ou seja, Deus não bastava. Precisava de uma figura física. Por isso que quando Samuel se esconde, né? Samuel se retira e ele chora diante de Deus, o que Deus responde para Samuel? Ele diz assim: Samuel, não fica triste, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, diz o Senhor. Então o povo judeu tinha essa característica de sempre se deixar influenciar por outros povos. Vamos lembrar aí dos vários indícios e histórias de idolatria que o povo judeu viveu, de sacrificar seus filhos a Moloque, né? Queimar os primogênitos na fornalha e uma série de outras coisas que os judeus sempre flertavam. Então os judeus sempre flertaram com costumes que não vinham da parte de Deus. E é por isso que Deus constantemente está virado com aquele povo. E aí parece que no Antigo Testamento Deus é esse Deus iracundo. Não. Na verdade, ele estava profundamente indignado com um povo que era constantemente obediente, né? Vale fazer essas considerações. Então, Jesus ele restaura esses princípios, ele tira essas influências pagãs e restaura os princípios de Deus e chama mulheres para o seu ministério. Se você observar, por exemplo, lá no início do livro de Lucas, sobretudo, que ele narra com mais exatidão, em ordem cronológica, a história dos fatos, desde a gravidez de Isabel, mãe de João Batista, até a gravidez de Maria, mãe de Jesus. Inclusive, há um relato em que as duas estão com seus filhos no ventre, e João Batista, no ventre, se enche do Espírito Santo quando chega perto do feto na barriga de Maria, que era Jesus Cristo. Então, é uma experiência muito maravilhosa. E Jesus restaurou esse papel da mulher. Então, é nítido nós dizermos que esse conceito aparentemente demasiadamente patriarcal e até machista que você via em algum contexto cultural do povo judeu nunca veio da parte de Deus. Então, falando sobre as mulheres na vida de Jesus, nós temos que primeiro deixar claro algumas coisas. A primeira delas é que as mulheres não eram contadas com os 12, porque os 12 eram um número fechado e existia esse aspecto cultural, que era respeitado inclusive no censo, né? Quando você se contava o número de pessoas, você contava pelo homem, que era o cabeça da casa, o chefe de família, e esse homem que dava conta da sua mulher e filhos. Era um aspecto cultural da época, então elas não eram contadas como discípulos, vamos dizer, como apóstolos, como discípulos diretos. Elas não foram chamadas diretamente por Jesus, mas também não foram impedidas de estar com ele, e também não é por isso que tinham menos importância, né? O texto deixa isso muito bem claro. Então, essas mulheres, elas fugiram dessa amarra cultural em prol de agradar o coração de Deus, e Jesus não as impediu, porque Jesus sabia que aquilo era grato diante de Deus, né? Não é que elas fossem ser irresponsáveis, abandonar seus lares, deixar a sua vida, a criação dos seus filhos, nem nada disso. Mas com muita responsabilidade puderam servir a Deus, como todas as mulheres aí da nossa igreja de Cristo espalhadas sobre a face da terra, que servem a Deus com muita alegria,
com muito prazer. Ainda mais no mês da família que nós estamos, vale ressaltar aí a importância das mães, a importância das filhas, a importância da mulher nesse contexto da família. Como é importante uma esposa que edifica a sua casa, que coloca o seu lar nas mãos de Deus. Então, tem 3 pontos que a lição nos leva a ressaltar sobre o papel das mulheres. A primeira atitude, das 3 atitudes que nós podemos ressaltar nas mulheres é a atitude de gratidão. As mulheres foram alvo do amor de Jesus por meio de cura e libertação de demônios, como está lá escrito em Lucas 8, de 1 a 3, que foi o texto básico que nós lemos. Então, embora a Maria Madalena seja mais famosa, né, o texto vai nos afirmar aqui, que foi da qual foram expulsos 7 demônios, também tinham outras mulheres que também tiveram notoriedade. Além disso, essas mulheres tiveram uma profunda atitude de gratidão pelo milagre que lhes acontecera. Entenda, não é que nós vamos ficar presos a uma pessoa pelo fato dela ter efetuado uma cura em nós, né? Existem muitos por aí, né? Eu não preciso aqui dar detalhes, mas existem muitos por aí, pregadores, líderes por aí afora, graças a Deus na nossa igreja não, que tentam cativar os seus membros, as suas ovelhas, tenta colocá-las em cativeiro por causa de uma cura que foi realizada, de uma libertação. Sabemos que isso não é algo de Deus, mas as mulheres, elas não foram pegas em cativeiro por Jesus. Elas escolheram andar com Jesus e reconheceram o poder e a autoridade do Mestre através dessas curas. Poderiam ter reconhecido por outros fatores, mas esse foi um dos fatores. Tiveram uma atitude de gratidão por tudo aquilo que viram o Mestre fazer na vida delas. E aí eu te faço um convite, né? Como você tem visto os milagres e as maravilhas que acontecem no seu dia a dia, será que você tem visto com esse olhar de gratidão? Eu te convido a ver por este olhar, o olhar de profunda gratidão que essas mulheres tiveram quando elas foram encontradas por Jesus e curadas e libertas para a glória de Deus. Elas tanto foram fiéis que elas seguiram além das necessidades. Diferente da multiplicação dos pães e peixes, está lá em Lucas 9, do 10 a 17, também em outros evangelhos, nós vamos ver que as mulheres elas não seguiram a Jesus por uma necessidade física. Elas não largaram Jesus depois da cura. Elas não deixaram de agradecer. Elas foram até o final. Elas seguiram Jesus até a cruz e depois da cruz. Se você for ver lá no relato da ressurreição de Cristo, quem estava lá em primeiro eram as mulheres, foram as primeiras a ver os anjos e tudo mais. Então, o primeiro ponto é essa gratidão. Segundo ponto, compromisso. A gratidão ela gera um segundo sentimento, uma segunda atitude, o compromisso. Expresso no fato de que elas não apenas se esforçam por estar presentes cidade em cidade, como usam de seus recursos para financiar o ministério de Cristo. E aí eu quero relatar que há muitas formas de seguir a Cristo, não é? O apóstolo Paulo vai dizer, futuramente em uma de suas cartas, que existem vários ministérios, né? Existem ministérios que ajudam intercedendo, que ajudam financiando, que ajudam abastecendo com suas orações. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. É importante que tanto você quanto eu estejamos atentos para qual é esse papel. Qual é o nosso papel, na Igreja de Cristo? É da oração? Então, que você seja o melhor orador no seu secreto com Deus, mas também não despreze aquele que foi chamado para instruir. E o que foi chamado para instruir, também não despreze o que foi chamado para exortar. Porque cada um tem um papel no corpo de Cristo, cada um tem uma função, e todas essas funções fazem parte da multiforme sabedoria e graça de Deus. Por isso, nenhuma delas pode ser desprezada. Então, algumas das mulheres seguiam ele constantemente. Outras, como é o caso da Joana, ela
pelo que nós temos de pano de fundo histórico, ela não poderia estar presente o tempo inteiro, mas com certeza ela ajudava financeiramente o ministério de Jesus e estava presente sempre que podia. Ela fazia o máximo que ela podia dentro das limitações e condições dela. E aí nos dá mais uma inspiração. Faça o máximo que você puder dentro das suas condições. É como Eclesiastes diz, tudo que tiver a mão a fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não se exceda. Você não precisa extrapolar, você não precisa desequilibrar, você não precisa ficar doente. Faça conforme as suas forças, mas faça o máximo que você puder fazer dentro das suas condições e daquilo que Deus te permitiu fazer. Né? Então, o segundo ponto é esse compromisso. Né? Tinha uma prática chamada prática do mecenato, inspirada no termo mecenas, né, que deriva de um nome romano que é famoso por suas ações que envolviam patrocínio e proteção política para grandes filósofos e escritores como Horácio, Virgílio e Propércio. Né? Essa prática do mecenato era muito comum, de você financiar um artista, um profeta, um filósofo independente. Isso existe até hoje, é um pouco mais burocrático, não é? Mas isso existe até hoje, você financiar o ministério de pessoas. Joana era um exemplo disso, ela estava habituada a isso, ela fazia esse financiamento do ministério de Jesus. Vale lembrar, meus amigos, irmãos e irmãs da escola dominical aqui, estudiosos da palavra, que Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo. Por isso, podemos constatar claramente, nitidamente, que Jesus recebia ofertas em seu ministério. Jesus recebia ofertas, Jesus recebia valores. Isso está lá registrado na palavra de Deus. Isso não é algo indigno, isso não é algo errado. Errado é você fazer do recebimento de ofertas e de recursos o princípio para que você pregue. Você pregue movido pela oferta. Isso é errado. Que você sirva a Cristo movido pelo ganho. Isso é errado. Mas o contribuir generosamente, faz parte da vida de qualquer um e qualquer uma que integra o corpo de Cristo. Isso está claro lá no ministério de Jesus, que Jesus nunca deixou de ter isso. Ele tinha um tesoureiro, alguém que cuidava das suas finanças. E terceiro e último, reconhecimento. Essas mulheres, como muitas outras, reconheciam a autoridade de Jesus e por isso foram abençoadas por seus atos, recebendo cura, instrução e valorização. Enquanto muitos estudiosos da lei que aguardavam o Messias não conseguiam vê-lo em Jesus, essas mulheres o honraram através do segmento comprometido, diz o nosso estudo, que vai para além de palavras, envolve engajamento e investimento de tempo e recursos. Ainda hoje precisamos reconhecer a autoridade de Jesus e o seu senhorio para nos tornarmos seus discípulos e discípulas. E aí se cumpre uma palavra muito conhecida, né? Ele confunde os sábios, os que se dizem sábios, e revela o seu conhecimento aos simples. Aquelas mulheres que talvez algumas dentre elas não tivessem instrução, como foi o caso também de alguns apóstolos, de alguns discípulos, foram eles que Deus deu a graça deles terem a revelação de que Jesus era o Cristo, era o Messias. Enquanto muitos doutores e estudiosos da lei esperavam o Messias estava passando na frente deles e eles não o reconheceram. Cabe esse princípio para nós. A terceira atitude é reconhecimento. Não se pode negar a importância da atuação feminina no mistério de Jesus, como também não podemos negar a importância e a presença e a ação das mulheres na igreja hoje. Se nós observarmos todas as igrejas, você pega qualquer igreja espalhada aqui no Brasil, no mundo, você vai ver que nos cultos tem mais presença de mulheres do que de homens. E louvado seja Deus, não porque os homens estão ausentes, mas porque as mulheres são muito presentes e muito importantes para o ministério, para a vida, para a sociedade.
Eu acredito que seja até um pouco incômodo a gente ter que falar isso, mas ainda é importante frisar essa importância. Ainda é importante frisar esse conhecimento, né? Frisar esse conhecimento aqui para vocês. Então a conclusão que nós chegamos, em Lucas 8, nós temos uma provocação ao nosso seguimento de Jesus hoje por meio da vida e do testemunho destas mulheres. Podemos seguir a Cristo pelo modismo do momento, pelo medo de perder a salvação, né? Ou para que os nossos desejos sejam atendidos por Deus, e depois que os desejos são atendidos, nós o deixamos. Muita gente segue a Jesus por vários motivos, mas aquelas mulheres seguiram a Jesus pelo que Jesus realmente é, pelo que ele foi e o que ele é e o que ele sempre será. O Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E elas tiveram uma atitude de gratidão, de compromisso para com Deus e de reconhecimento da soberania e do poder de Deus sobre a vida delas e sobre o mundo e a eternidade. Esse foi o nosso estudo de hoje, as considerações que eu faço aqui. Temos uma leitura aí durante a semana. Segunda-feira, ler Romanos 16, anote aí, Romanos 16, 3 a 4. Terça-feira, Filipenses 4, 2 a 3. Quarta-feira, Romanos 16, 15. Quinta-feira, Romanos 16, versículos 1 e 2. Sexta-feira, Lucas 10, do 38 ao 42. E sábado, João 11, do 1 ao 45. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, te louvamos pela nossa classe. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo chamado metodista na Igreja de Jardim Oceânico. A todos que estiverem nos assistindo, que possam ser alcançados pelas bênçãos, a sabedoria e o amor de Deus. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esse domingo na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e um bom culto logo mais.